Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Foodcast PMG, o podcast voltado a todo o setor que faz a transformação do insumo para alimentação fora do lar, ou seja, todo o setor de food service, bares, restaurantes, pizzarias, hamburguerias, ou seja, o teu estabelecimento que faz essa transformação. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, já é uma pessoa que já esteve conosco no primeiro episódio, na primeira gravação. Seja bem-vindo mais uma vez, Thaís. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, só que hoje defendendo uma indústria totalmente diferente, tá? Então, gente, para quem não sabe, a Thaís esteve conosco no primeiro episódio defendendo a bandeira aí da Kraft Heinz. Falou muito bem, com muitas informações sobre maionese, ketchup e mostarda. E hoje nós vamos falar de vegetais. Thaís, seja bem-vinda e muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco neste podcast. Obrigada a você. Me sinto muito honrada de poder estar aqui novamente. Sou muito agradecida por estar nesse movimento do food service que eu amo tanto e já estou nesse setor aí, né, há mais de 6 anos diretamente com as indústrias. Já passei pelo lado do operador, já passei pelo seu lado, que é muito legal também. E é muito bacana poder ter, né, podcasts como esses que vêm desmistificar cada vez mais, não só o setor, mas alguns mercados, né, que às vezes não é tão conhecido do operador. E eu acho que esse é o principal papel de hoje que eu vou fazer aqui, tentar falar um pouquinho mais de um mercado que não é tão conhecido assim. Maravilha, Thaís. Eu acredito que, como você diz, já passou pelo lado do operador, você sabe as dores do operador. Exato. E agora no lado da indústria, trabalhando no food service, também atendendo grandes redes, toda a parte de distribuição. Então acho que você tem muitas informações que com certeza ajudar muito os nossos consumidores, tá? Thaís, já se passaram muito tempo, né, desde a nossa primeira gravação, mas eu gostaria de entender mais uma vez, até para os nossos consumidores de conteúdo, quem é a Thaís, há quantos anos está no mercado, no food service também. Eu não sabia que você já tinha passado por essa parte de operador. Conta um pouquinho da tua história e dessa parte do operador. Ah, muito legal. Então, a Thaís é goiana, mas vive aqui em São Paulo já há quase 10 anos. E a Thaís é uma apaixonada por alimentação. Antes mesmo de saber que eu trabalharia numa indústria de food service, eu já trabalhei no food service na parte de operação. No comecinho da minha carreira, eu consegui desenvolver um projeto muito legal de expansão de um fast food que chama Mr. Pretzels para a Austrália. Então foi super legal. Trabalhei como operador, sendo contratada e levando uma empresa para um outro país, o que é fantástico. Mas também quando eu voltei para o Brasil, eu tive uma empresa de alimentação saudável. Lá atrás, ali por volta de 2014, quando ainda não se falava tanto, né, sobre dark kitchens, quando não se falava tanto de alimentação saudável, de delivery, eu tive esse tipo de operação. Foi fantástico, foi uma aprendizagem, assim, incrível, mas infelizmente eu tive que abrir mão desse sonho por um período, porque não era o momento certo. Mas isso acontece com todo mundo, acontece com você, operador também, e aconteceu comigo, mas eu sou muito grata por ter vivido essa realidade, porque me traz hoje, na indústria, um potencial de conversar com os operadores, conversar com as redes, mas de igual para igual, né? Então, acho que isso é muito legal. No setor de alimentos, na parte da indústria, eu já estou aí há mais de 13 anos, e agora eu sou a head de food service da Grano. Estou muito feliz em representar esse mercado de vegetais congelados, que é um mercado que cresce mais de 2 dígitos por ano, então duplo dígito por ano, e tem um potencial gigante ainda no Brasil, porque aqui a nossa penetração de vegetais congelados ainda é muito baixa comparado até a vizinhos nossos, como o Chile. A gente tem menos de 1/4 do consumo que o Chile hoje possui. Se a gente falar de uns Estados Unidos, de uma Europa, vocês não acreditam, mas 95% dos operadores consomem vegetais congelados. Aqui no Brasil, a gente não chega a 5%.
Então, a gente tem um grande com trabalho. a população que nós temos. Nossa população Exato. é gigantesca, porém o nosso consumo está baixo. Bastante. Então, a Thaís é apaixonada pela gastronomia, viveu e vive até hoje. Viveu Sim. na parte do operador e hoje na parte da cadeia de abastecimento, é isso? Sim, exatamente. Entendi. Agora, Thaís, Grano Alimentos. Fala um pouquinho da Grano Alimentos, quando foi fundado, toda a história. Acredito eu que você tem muita coisa para falar da Grano, porque a Grano eu vejo que é uma referência na parte de vegetais. Eu quero ouvir a história da Grano aí através da Thaís. Ah, é muito legal. A Grano é uma empresa incrível. Ela é líder de mercado de vegetais congelados. Então, isso já nos dá uma credencial muito legal, porque somos reconhecidos por aquilo que fazemos. Ela vem de uma história que esse ano completa 25 anos. 25 anos? Sim, estamos muito felizes com essa data comemorativa. Vai ter festa, né? Pelo vai jeito, ter vai festa. ter muita festa. Vai ter promoção pra vocês via PMG. Olha... Vai ter carro, vai ter moto, Não, igual a PMG. A PMG também fez 30 anos esse ano. Se a gente deu carro, moto, imagina o que a Grano vai dar para os nossos clientes e pra gente. Olha, não estou prometendo nada desse tipo, mas promoção da Grano vai ter para vocês, hein? E a Grano, ela começou como uma empresa familiar. Nossa fábrica é no Rio Grande do Sul, continua lá. E essa empresa, ela foi comprada nos anos 2000 por um fundo de investimento. Então, nós somos uma empresa que tem um aporte financeiro muito legal. E desde que aconteceu esse aporte lá nos anos 2000, a gente cresceu nossa penetração no Brasil e principalmente usamos esse investimento para desenvolver tudo relacionado à qualidade. A Grano, ela é sinônimo de qualidade. A gente tem um carinho muito especial por cada produto, porque a gente acredita que no nosso mercado, a gente saber de onde o produto vem, até onde ele vai, ter toda essa rastreabilidade, que é muito diferente. Importantíssimo isso daí. Exato, é muito diferente do vegetal in natura, que não tem essa rastreabilidade. Nós temos, e a gente conseguiu fazer vários investimentos em linha, em produção, em desenvolvimento sustentável, para podermos ser referência em qualidade neste mercado. Hoje, a Grano, porque assim, tem aquelas empresas que ela não preza tanto a qualidade, que é sim o preço no price, e tem aquela empresa que é mais qualidade. Hoje, a Grano, ela não é primeiro preço, porque trabalha muito a qualidade, ou não, tá nesse nicho de empresa que eu quero volume e vamos no preço? Não, com certeza, nosso foco é qualidade. E isso não quer dizer que nosso produto seja caro, não é isso. Mas ele tem um diferencial na entrega da qualidade perante algumas outras marcas aí que estão no mercado. O nosso principal modelo é uma questão que nós temos uma cadeia semi-integrada junto aos produtores. Então, isso faz com que a gente cuide desde a seleção da semente, desenvolvimento das mudas. Essas mudas são levadas a esses agricultores recebem um acompanhamento técnico do time da Grano. Então, isso faz com que a gente tenha essa cadeia semi-integrada do começo ao fim. Essa rastreabilidade, ela não é só pós-expedição, e sim desde o início da planta, do plantio, na verdade. Exatamente. E o mais interessante disso tudo é que, ao colher esses produtos, a gente colhe ele no máximo do pico de nutrientes que ele possa ter. E tendo essa colheita no melhor momento nutricional, a gente entrega até mais nutrição do que os produtos in natura. Isso é incrível e quase ninguém sabe sobre isso. Porque imagina só, se você vai numa feira, vai comprar o brócolis ali. Quanto tempo tem desde o momento que ele foi colhido até ser vendido para o primeiro grande... não sei, o grande agricultor que passa ali, que comprou, que até levar para o CEAGESP, do CEAGESP levar para um outro lugar. Imagina quanto tempo isso. Para chegar bom no operador, ele é colhido antes do momento de melhor pico nutricional.
E a gente pra não. Para não ultrapassar Pra quando não chegar ultrapassar. no consumo final. Exatamente. E nós não. Como nós colhemos aquilo no maior pico, em até 24 horas, no máximo 24 horas, ele vai estar congelado. E ponto importante, através de um modelo de congelamento IQF, que são os modelos que quase todos vocês conhecem, nas batatas fritas, que hoje já são muito conhecidas, que é o ultracongelamento. E esse ultracongelamento, o que ele faz? Ele mantém a estrutura, o sabor, a textura do vegetal. Através do ultracongelamento, a gente garante o frescor do alimento e a gente inativa a enzima que faz com que ele continue se degradando. Então, isso é interessantíssimo nesse processo de vegetais congelados e a gente garante que o produto que o nosso operador vai receber tenha a mesma performance daquele produto se ele comprasse in natura. Exatamente, uma pergunta. Porque eu ia fazer essa pergunta, porque muitos consumidores têm aquela... não vou comprar o congelado porque não tem a mesma qualidade. De fato, isso é real ou não? Para vocês, devido a esse ultracongelamento, todo esse processo de qualidade, ele faz com que o produto tenha a mesma qualidade do in natura? Nós temos exatamente a mesma qualidade. Porque, na verdade, esse ideário na cabeça da maior parte da população, né, brasileira, não são só os operadores, é muito da população também. Exato. De casa. Não sabe como usar o vegetal congelado. Esse é o grande ponto que a gente tem que prestar atenção. Porque, imagina, você pegou um vegetal in natura. Você colocou ele na água fervente para cozinhar. Só que ele estava in natura. In natura. Então, vamos supor que você gastou só nesse processinho de cozimento, cocção, sem pensar em toda a parte de limpeza, desperdício, sem pensar nisso ainda. Depois a gente fala disso. Mas só falando de cocção, você gasta uns 8 a 10 minutos para deixar ele no ponto ideal que você vai usar nas suas receitas. No nosso processo, como ele já passou por esse ultracongelamento, de onde começa? Começa com um jato de vapor muito quente. Esse jato de vapor muito quente, ele já faz um pré-cozimento no vegetal. Depois ele passa para o jato de vapor muito frio para ultracongelar. Nisso, quando você vai descongelar, ele já teve essa primeira parte. Então, se você deixar os mesmos 10 minutos, ele vai acabar se dissolvendo e perdendo textura, sabor, ganhando mais água do que necessário. Então, esse é o grande ponto. A gente precisa saber como utilizar esses vegetais para manter a mesma performance. Porque em quesitos nutricionais, como eu falei anteriormente, a gente está até melhor. Entrega igual ou melhor. Exatamente. Então, o preparo é onde está o grande erro. Como preparar. Exatamente. Entendi. E nós falamos agora, por exemplo, do brócolis. E na Grano, quais são os produtos, as principais, em toda a linha, quais são os principais produtos que vocês enxergam aí para o mercado do food service? Com certeza, brócolis ainda é o nosso carro-chefe. É o carro-chefe, é isso? Isso mesmo. Mas esse cenário vem mudando. Existem outras duas famílias, que a gente chama, que cresceram muito no último ano e que a gente vê um potencial gigante ainda de desenvolvimento. A primeira delas, que vários meses do ano, quando a gente estuda o mercado, a gente vê que ela até ultrapassa brócolis, são as seletas. E o que são seletas? O brócolis é um monoproduto congelado. Certo. A seleta é uma mistura de vegetais congeladas. E essas seletas, elas têm diversos tipos de seletas para diversas ocasiões de consumo diferente. Nós temos... Não, peraí, não tem só uma seleta? São tipos diferentes? São tipos diferentes. A gente tem mais ou menos 5 a 6 tipos de seletas no mercado, porque cada uma entrega uma solução para um tipo diferente de estabelecimento, para um tipo diferente de operador, de prato que ele vai usar. Mas falando assim, só de forma geral, a diferença principal delas. Nós temos seletas de pedaços grandes, por exemplo,
Eu sei que tua área é bem comercial, mas eu vou te Isso. perguntar algumas coisas aí que vai muito P&D, mas pelo visto aqui você entende Vamos muito. tentar. Que seria justamente essas diferenças, pelo menos 3 diferenças. Não, vamos lá. A gente tem a principal seleta que nós vendemos, é a seleta formada por brócolis, couve-flor e cenoura rodela. Quando você pensa nesses 3, o que você pensa? Eu penso numa, como se diz, aquela salada de maionese, é isso? Da gastronomia eu sou péssimo, na cozinha eu sou ruim. Então tá bom, então eu vou falar. Essa seleta é aquela seleta que a gente usa muito no acompanhamento de grelhados. Então, foi o que eu falei, não foi isso que eu falei? Não foi, não. Ah, pensei que foi. Não foi, não. A gente vai chegar no que você falou. Mas essa, ela é a campeã. Porque tanto no estabelecimento quanto em casa, ela é aquele acompanhamento fácil, principalmente para aquelas pessoas que estão querendo aproveitar uma dietinha ali. Porque faz a sua proteína, só vai ali na frigideira, no azeite, temperinho, tá pronto. Tá pronto. Maravilhoso. Esse não sou eu, tá vendo? Esse não sou eu, por isso que eu não entendo. Tá vendo? Tá. Eu tô começando a aprender agora, tá? Mas também a gente tem essa mesma configuração, brócolis, couve-flor e cenoura, mas em pedaços menores. Os mesmos produtos, só que com tamanhos menores. Isso. E esse tamanho menor, por exemplo, a cenoura em quadrado, nessa outra seleta, que vai ser usada mais para quê? Para recheios. Recheios de tortas, recheios quando você faz um frango cremoso, um arroz à grega, faz toda essa parte, mas que é complementar para você usar junto com uma outra mistura. Mas esse tamanho não é o menor ainda, ou sim? Nós temos só esses 2 tamanhos, só que a gente tem uma que você falou que ela é matadora, que é a seleta russa, que nós chamamos. Que ela é batata, cenoura e ervilha. E aí essa é usada para fazer maionese, principalmente. Ou seja, você simplesmente abre a embalagem, pega o produto, faz a mistura com a maionese e tá pronta a salada de maionese. Prontinho. É só fazer esse processo. É incrível essa seleta e a gente tem crescido muito a utilização dela nos diversos tipos de operadores, porque quase todo lugar que você vai tem uma salada. Tem uma salada de maionese. Então, assim, ela é muito legal. E ainda tem outras saladas, outras seletas, que também são utilizadas em saladas, né? Com certeza. Mas também elas são incríveis para sopa. Nossa, eu uso muito para fazer sopa. A gente tem uma seleta que tem abóbora cabotiá no meio de toda essa mistura aí que eu já falei, que traz um sabor incrível e que você faz a sopa assim, ó. Num piscar de olhos, porque já tá tudo cortadinho, zero desperdício, fácil, tá ali entregue pra você a solução. E quais são os benefícios? Vamos dizer, eu sou um transformador, né? O operador, eu compro tudo pronto, grano, e tem aquela parte que eu vou fazer todo o processo. Quais são os ganhos em questão de... Não vou falar custo, porque a gente não vai abrir agora na calculadora, mas quais são os benefícios de você comprar pronto? Esse, assim, é o que eu mais me apaixonei pela Grano. Desde que eu entrei, o que mais me chama atenção é o quanto nós somos uma solução para esses operadores. Porque imagina quanto desperdício tem quando você compra o vegetal in natura e você tem que retirar todas as folhas, toda a parte que você não vai utilizar, por exemplo, no brócolis, você não usa todo o talo. Então ali já é mais um outro desperdício. Quando você vai fazer uma seleta, por exemplo, toda a casca que você tem que retirar da batata, toda a casca da cenoura, pense a quantidade de desperdício que tem. Quando você compra um vegetal congelado nosso, é 100% utilizável. Fora isso, pensa do que eu estou falando, que eu tenho toda a parte de limpeza, higienização, corte, tudo isso gasta o quê? Tempo e mão de obra. Então, nós da Grano, nós trazemos uma solução para que a gente também otimize os processos, tanto com tempo gasto, quanto até mesmo em mão de obra que pode ser usada para outro serviço que exija uma capacitação melhor, porque ali eu já estou te entregando. E falando na mão de obra, imagina você poder padronizar, sempre ter... Padronizar, isso é importante. Muito.
o que mais chama a atenção do consumidor para ir em grandes redes? Porque em qualquer lugar do Brasil que ele vai ter o mesmo tipo de prato. Se a sua operação entrega padrão, independente de ser safra, independente de ter Joãozinho ou Maria cortando aquele vegetal, olha o quanto isso é legal e quanto traz profissionalização. Então, eu sempre falo que desperdício e a parte de melhorias de processos, a gente ganha assim do in natura. Ou seja, o custo-benefício dá um retorno. O tempo ele é muito escasso. Imagine um operador vai fazer, tem a cenoura, tem o brócolis, tem a batata, entre outros. Até você fazer todo o processo, descascar, lavar, tudo isso. Então tem um tempo. Tem. E muitos, não sei se muitos, né? Você que vai me falar. Tem grandes chefes, até do passado, assim, que eles não abrem mão de preparar a tua própria receita. Hoje, isso daí acabou ou não? Vocês têm muita resistência ainda de introduzir o congelado naquele operador que tem muito processo manual? Hoje a gente ainda tem essa dificuldade. Esse eu diria que é a nossa principal ponto de mudança no mercado. A gente, como líder de mercado, a gente precisa trabalhar cada vez mais com grandes redes, trabalhar cada vez mais com bons distribuidores que possam nos ajudar a difundir essa verdade sobre o mercado de vegetais. Porque, querendo ou não, pelo Brasil ser um país agrícola, é muito fácil você comprar o vegetal aqui do lado da sua operação, na feira do lado de casa. E isso cria toda uma concepção e um preconceito em cima dos vegetais congelados que é só com tempo, parcerias, educação que a gente vai mudar. Mas você acha que isso daí é devido a eu não fazer conta? Ou de fato eu não quero congelado, a minha visão é só in natura? Porque às vezes ele não faz, ele até tem necessidade e quer comprar o produto congelado, mas o operador muitas vezes não vai fazer a conta. Eu vou comprar o pacote que é 30% mais, mas não faz aquela conta que você falou do tempo, do cozimento, da higienização. Mas será que é devido à conta ou é devido a eu não quero congelado, a minha preferência é in natura? A gente tem os dois casos e eu acho que ainda os dois são muito fortes, porque tem essa questão eu não quero porque é congelado, isso vai passar uma ideia de menos qualidade do meu produto, por isso que vem toda essa parte de educação, que eu agradeço muito poder estar aqui conversando com vocês para comunicar essa verdade, mas também tem com certeza a parte de preço que não é feito o cálculo. Só para você ter uma ideia, trazer um fato que é super interessante que a maior parte dos operadores não fazem. Em um pacote nosso, são 2 quilos de brócolis. Isso do brócolis. Do brócolis, 2 quilos. Nesses 2 quilos, para você ter 2 quilos de brócolis da média do tamanho de uma cabeça de brócolis in natura, você precisa de 6 cabeças. Já tá ficando caro essa conta. Se você fizer a conta dessas 6, não tem como o vegetal congelado ser mais caro. Não tem. Não tem. Ó, para você, operador, faça a conta. Quanto eu vou precisar para chegar na mesma proporção do congelado, que é isso que você falou. Exatamente. Agora, nós falamos do brócolis, só que na PMG nós temos brócolis, ervilha, certo? Ervilha, milho, escarola, espinafre. Milho é uma coisa que vira e mexe, a indústria tem falta, tem ruptura. Por que tem tanta ruptura do milho? Isso eu estou falando a nível nacional. Por que tem essa ruptura do milho? Eu acredito que é um mercado, né, que a utilização desse ingrediente é muito ampla aqui no Brasil. E a gente tem várias indústrias que oferecem esse milho em diferentes formatos. A maior parte dessa indústria, ela se alimenta de insumos nacionais. Nós da Grando, nós temos homologados tanto esse insumo nacional
quanto importado. Isso já é uma ajuda e quase nunca, não posso falar nunca, mas milho a gente não tem falta. Vocês sustentam. Exato. Mas tem muitas indústrias que têm essa ruptura e vocês, por isso a PMG trabalha junto com vocês há anos. Vou falar 3 motivos. Primeiro, qualidade. Segundo, o atendimento, porque dificilmente tem ruptura. E o terceiro, parceria. Boa. Essa parceria aí entre PMG e Grano, ela vem de longas datas. Eu sei muito bem o quanto vocês apoiaram a PMG no momento difícil da PMG em relação à estrutura de congelados. Mas então, isso daí é o que faz essa parceria Grano e PMG. Qualidade, parceria e a entrega. Não, muito legal. E voltando, né, continuando sobre o milho, então a gente tem essa questão de também termos insumos internacionais que fazem com que nós tenhamos esse vegetal durante todo o período do ano. E qual que é a diferença, né, desse milho congelado para o principal utilizado hoje no Brasil, que é o enlatado? Principalmente, nós não temos nada de conservantes. Desculpa, eu não estava lembrando o nome, mas tem nada de conservantes e também não tem sódio. Isso é muito legal. Isso você está falando do pacote ultra congelado que passa pelo mesmo processo é o mesmo processo. Exatamente o mesmo processo. Porque hoje vocês têm aí o pacote, eu me recordo de ter um pacote de 2 quilos. 2 quilos. Só tem um de 2 quilos ou tem outro? Nós temos só de 2 quilos. Só de 2 quilos. Vou até cortar você, porque assim, teve um evento, uma feira de evento que vocês participaram conosco e vocês estavam servindo milho e também teve um treinamento. E eu sou apaixonado por milho, tá? Quantas e quantas vezes eu comprei milho, sabe? O milho, não vou falar ainda, o milho cozido. Sim. Só que aí vem o cidadão, pega, segura aqui e corta o milho e te serve com manteiga. Uma delícia, uma delícia. E eu consumi esse mesmo milho de vocês, o pacote simplesmente foi para um pré-cozimento, ou já teve o pré, né? Isso. Teve o cozimento, eu coloquei com manteiga e foi a mesma coisa. Então, assim, qual a diferença do in natura pelo enlatado e pelo congelado de vocês? O in natura eu acho que vai muito alinhado com o que a gente falou. O nosso principal ganho é essa otimização, a gente não perde nada. 100% do que você comprar, você vai consumir. Você pegar uma espiga, pensa tanto de sujeira que você não vai fazer ali dentro do seu estabelecimento, né? Quando você pega o enlatado, a maior parte tem muito sódio, porque ele é ali guardado na salmoura. Então, isso também já é um problema. Algumas latas têm conservante. O nosso não. O nosso sai muito mais caro, né? Aí nesse momento eu não sei te falar exatamente como que tá a posição de preço versus o enlatado, mas a questão de perda versus in natura, com certeza a gente ganha bastante nisso. E no frescor. O nosso milho, ele é muito fresco, né? Principalmente versus o enlatado, a diferença é gritante. Quando você coloca na boca, você sente até aquela crocância. É muito bacana a entrega do milho. O sabor é muito presente. Muito mesmo. E quando a gente fala de outros, né, que você trouxe. Escarola, espinafre. Isso. Outros, pode citar outros produtos que vocês têm na linha. Não, perfeito. Pode citar, porque nós estamos aqui justamente para levar essa solução para você, operador, que muitas vezes você vai à feira, ao supermercado, enfim, você vai buscar o teu insumo, sendo que nós podemos entregar justamente o quê? A solução. Exatamente. A solução. Congelado. Nós não temos o in natura, mas o congelado para te atender nós temos. Perfeitamente. A ervilha segue o mesmo padrão do que a gente está falando de milho. É o mesmo tipo também de comparação com o enlatado. Fora que a ervilha te leva para um outro patamar, principalmente visual, porque a gente sabe que as ervilhas enlatadas perdem a cor, são meio... Vocês é bem verdinho. É muito verdinho. A coloração é muito bonita, isso aí sem sombra de dúvida. E a nossa ervilha é aquela que faz ploc na boca. É aquela que todo mundo gosta de colocar na salada, porque sente aquele gosto diferente da ervilha enlatada. Então, assim, é um produto fantástico, fantástico mesmo. A escarola,
ela foi um sucesso de respostas quando a gente colocou junto a vocês, principalmente para pizzarias e pastelarias, né? Porque aqui em São Paulo, pastelarias fazem muito uso da escarola. E falta muito no mercado in natura, porque ela é sazonal. Então, a gente ter essa solução também garante essa estabilidade. Vocês não sofrem tanto com essa ruptura porque você já tem todo o processo, já se antecipa, Isso. pode armazenar. Exatamente. O nosso shelf médio são 18 meses. 18 meses. Isso, e agora a gente está estendendo para 24 alguns itens, outros já eram 24 meses. Então, pensa o quanto você ganha. Normalmente, um vegetal in natura dura 10 dias. Isso é fantástico. Usou, deixou congeladinho o jeito que estava, não deixa descongelar. Isso é muito importante, não pode descongelar. Levou de volta, você tem 18 meses para usar isso. Olha que legal. É importantíssimo você trabalhar com esse shelf life, porque no in natura tem muita perda justamente Muita, devido a isso. Às muita. vezes você não está contando, porque às vezes você vai trabalhar de acordo com a demanda, e a tua demanda não vem, perdeu. Exatamente, exatamente. E também a gente falou aqui, quer dizer, eu acho que a gente não falou, e eu queria ter falado lá atrás que eu tinha falado de duas famílias que cresciam muito. A primeira foi a Seleta, e a gente, né, foi falando bastante da Seleta, mas o alho é um mercado que ano passado a gente teve um boom gigantesco. Congelado também. Congelado. É um produtaço. Porque o pessoal vendia muito in natura, certo? Para você fazer todo o processo. Depois começaram a vender, não tô falando vocês, mas eu já vi muito no mercado o in natura embalado, já processado também. E agora vocês vêm com a novidade. É novidade ou não? Já tá há muito tempo no mercado congelado? O alho já está há mais tempo, mas a gente acabou de lançar toda uma linha que chama Ajudas Culinárias. E o que são essas ajudas culinárias? Vendo a resposta do mercado ao alho, a gente pensou, quais são os outros temperos que o brasileiro usa no seu dia a dia e que a Grano pode resolver o problema de armazenagem, de desperdício, de padronização, de rapidez de entrega. A gente olhou isso tudo e a gente lançou, tem 2 meses, toda uma linha que a gente chama de ajudas culinárias. Essas ajudas culinárias, além do alho, que a gente já tá aí no mercado há uns 3 anos, mais ou menos, a gente tem cebola já quadradinha, separadinha, assim, é um produto e tanto. Descongelou, utilizou. Pegou já direto para a panela. Porque vale lembrar, isso é muito importante, gente. Todo o produto congelado você não descongela para usar. Você já usa ele diretamente congelado na sua preparação. Esse é o pulo do gato para manter o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de frescor, o mesmo nível de textura que o vegetal in natura. Então não esqueçam. Tirou do congelador, direto para a panela. Não descongela. Não descongela. Porque você descongelar e usar 1/3 ou metade, você também vai estar comprometendo os demais. Exatamente. Então, nessas ajudas culinárias, temos a cebola, temos salsinha, cebolinha e manjericão. Ou seja, você tá compondo toda a linha de tempero. Exatamente. Para trazer mais facilidade para o nosso operador. Tudo congelado. Todos IQF, todos soltinhos, não é aquela... Normalmente... Não é uma pasta, né? Quando a gente faz em casa, eu fazia muito em casa antes da Grano trazer essa solução. Pegava a cebolinha, partia ali na tesourinha, papapá, e congelava. Mas ela ficava todo empedrado, virava um bloco só. Como é um congelamento rápido que a gente tem, esse processo mantém tudo separadinho. Ou seja, você incrível. não para. Eu sei o que você está dizendo, eu vejo muito. Então, você tem o produto congelado, mas com muitas partículas de gelo. Exato. Então, tudo aquilo ali já no caso de vocês, pelo ultracongelamento, já não existe. Exatamente. E pensa na quantidade de tempo que você vai ganhar com esses temperos. E são pacotes de quantas gramas? A cebola são 2 quilos, porque a gente usa bastante cebola, principalmente no Brasil. A gente tudo coloca cebola e alho. Tudo vai a cebola. Tudo. Muita gente nem gosta da cebola, mas tem que ter o sabor da cebola. Conheço muitos. Exatamente. Então, os 2 pacotes são pacotes de... a cebola 2 quilos, o alho 1,1 kg.
E os pacotinhos de manjericão, cebolinha e salsinha, manjericão, cebolinha e salsinha, é isso mesmo, tinha esquecido. Eles são em 250 gramas. 250 gramas. Isso porque a gente fez toda uma pesquisa também com os operadores e não adiantava ser um pacote muito grande, porque a utilização é pouca. Vocês criaram as embalagens de acordo com o volume. Necessidade do consumidor. Isso aí foi uma procura do consumidor ou vocês, não, já que nós fizemos esse processo de levar o alho, vamos criar outras possibilidades. Então foi vocês que tiveram a ideia ou os consumidores chegaram até vocês? A gente é um processo de vai e vem, de pesquisa de mercado que o nosso time de inovação ele desenvolve, e foi muito baseado no sucesso do alho. A gente viu, por que o alho deu tão certo e virou a terceira principal categoria no food service? É o meu segundo item mais vendido. Quando eu olho item isoladamente, o alho é o teu segundo item o mais alho vendido? é o meu segundo item mais vendido. Em quantos anos? Você disse 3 anos? Em 3 anos. Em 3 anos. Parabéns. E aí a gente viu, é porque é uma solução. Porque isso é uma das coisas que mais ajuda o nosso operador a otimizar tempo na sua operação. O que mais vai ajudar? E aí a gente foi para essa linha de ajudas culinárias. Hoje as empresas que levam soluções para os transformadores, elas estão se destacando e muito. Porque o transformador, o operador, ele não quer ter aquele trabalho. Às vezes ele paga um pouco mais caro, que na verdade nem vamos falar que é um pouco mais caro, porque é o que eu disse. Muitos não fazem conta. Ele simplesmente vai comprar o pacote já preparado e falar, mas aqui tá R$20. Se eu comprar o in natura, eu tô pagando 15, tá? E o processo? Exato. Então, as empresas que estão levando justamente a solução para o operador, elas estão se destacando. Com certeza. E aí você falou sucesso. Thaís, reconheço que o produto de vocês a qualidade é inegável, é muito boa a qualidade. E qual é o sucesso? Qual é o sucesso da Grano para ter toda essa qualidade, toda essa aceitação, para vocês serem líderes de mercado? Para mim, isso é muito claro, não só para mim, mas para todos que trabalham dentro da Grano. A gente tem um compromisso incrível com a saúde. A gente quer levar alimentos que levem saúde para qualquer pessoa que consuma. Eu acho que quando você pensa em toda a cadeia, a gente tem várias atividades relacionadas à responsabilidade social, responsabilidade ambiental, qualidade. Se a gente foca nesses 3 pilares, qualidade, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, não tem como não ter sucesso, porque a gente está fazendo certo. Está fazendo certo, E concordo. isso, todas as nossas ações dentro da Grano, a gente tem isso como pilar e como um modo de ver e de viver essa empresa. E também, nesse processo de buscar melhor qualidade, mas também associando a toda essa parte de sustentabilidade e saudabilidade, né, que eu quero usar muito essa palavra, nós, diferente dos demais competidores do mercado, diferente do in natura, nós temos um processo que já há 3 anos nós somos auditados pela BRCGS, que é uma auditoria de qualidade do processo produtivo nosso. E a gente tem a melhor entrega, tendo a melhor nota possível, que é uma nota AA+. Então, essas auditorias desse ano foi uma auditoria cegas. E chegaram lá e eles certificaram que nossas instalações, nossos processos entregam o melhor nível de qualidade. Isso é sucesso pra gente. Não falta, né? Certificado para vocês não falta. Hoje vocês fazem exportação? Nós somos... essa auditoria, ela dá condições para exportarmos. Mas ainda a gente não chegou nesse patamar, mas a gente pode fazer. Não, deixa aqui no Brasil. Às vezes, geralmente, né, o pessoal manda o que é bom, o filé lá pra fora e deixa aqui no Brasil, porque os produtos de vocês, eles de fato são muito bons. Então, deixa aqui no Brasil. Eu acho que, assim, essa é a cadeia de valor da Grano. É isso que a gente realmente acredita, é nisso que todos os dias os esforços, desde o CEO até os agricultores, eles são centrados. Qualidade, sustentabilidade e saudabilidade. Show de bola. E vocês estão estudando aí algumas novidades para
está apresentando aí futuramente? Tem spoiler ou não? Deixa tudo do jeito que tá. Claro que tem, mas spoiler não podemos dar ainda. Acabei de falar das nossas inovações. Vamos focar nas ajudas culinárias, mas a Grano está sempre olhando para trazer soluções. O que eu posso te falar é isso. Tudo que a gente vai olhar, principalmente no food service daqui para frente, é solução para o operador. É isso. E como vocês desenvolvem esses novos produtos, essas soluções? Muito em cima de necessidade de mercado, muito na conversa com os operadores, muito na conversa com as redes, né? Eu tenho uma grande comunidade de redes que fazem parte do meu guarda-chuva e que a gente escuta, entende, analisa. E a gente tem um time de P&D, claro, e de qualidade, que está sempre atento a esses movimentos juntamente conosco, o time de inovação junto com comercial e qualidade, para a gente chegar nesses novos itens que a gente quer trazer aí para frente. Chegou a oportunidade, acenda a luz, agora vamos desenvolver, bem isso. É isso, chegou, vamos desenvolver, vamos entender. E a gente também olha bastante o mercado internacional e vê o que está... Importante. O que está surgindo lá já, né? O food service aqui, ele ainda é muito baixo, se comparando os Estados Unidos e outros países aqui. Então aqui, e outra, estamos crescendo. A tendência do food service é continuar crescendo. Nós também participamos aqui de vários congressos, nós acompanhamos aí os estudos, o food service tem já crescer. E também as indústrias, é importante isso, que as indústrias estão olhando o food service de uma maneira totalmente diferente. Com certeza. Antigamente, mas o food service, não, vamos trabalhar o varejo. Hoje, com as tendências aí de crescimento, de inovações, as indústrias estão apoiando mais a distribuição. Então, isso também é importante para a gente fazer com que essa cadeia de abastecimento continue crescendo. Com certeza. Agora, Thaís, hoje, em diversas tipologias, igual nós citamos aqui, em relação ao food service, onde tem o maior consumo dos produtos da Grano que você enxerga hoje? Onde nós temos o maior consumo e as possibilidades? É muito legal falar de vegetais, porque vegetais está presente em quase todos os tipos de operação. Então, hoje, a principal tipologia são restaurantes brasileiros. Porque sempre vai ter aquela salada, aqueles vegetais assados, sempre vai ter uma torta que leva um recheio de ervilha, milho, batata, cenoura. A gente sempre tem esse acompanhamento que eu falei dos grelhados. Então, a tipologia restaurantes brasileiros é a nossa primeira. Certo. E principalmente, e aí na quebra, a gente tem o à la carte e tem a parte de menus, né? Que é o nosso dia a dia. Esse do dia a dia é o que a gente mais vê o consumo. Porque, sabe por que é isso? Porque imagina, ele tem que estar preparado assim, se tiver um tráfego maior do que esperado. Se for vegetal in natura, ou pode faltar. Ou pode faltar, ou pode perder. Ou pode perder, porque é muito tempo que ele vai ter que limpar, higienizar, cozinhar. Ele tem essa solução, em 5 minutos ele prepara esses vegetais. E fora a customização no armazenamento. Exatamente. E, para além dos restaurantes brasileiros, nossa segunda tipologia, para mim foi, assim, uma surpresa. Mas são os asiáticos. Asiáticos? Asiáticos. Eu já ia falar que seriam os buffets, né? Vamos falar os buffets. Eu acho que dentro do restaurante brasileiro, os buffets estão inclusos. Já estão inclusos. Isso. Mas aí, o segundo são os asiáticos, principalmente devido à parte de... esqueci o nome daquela comida, que é o macarrão, o brócolis. Já sei, você está falando do yakisoba? Yakisoba. O yakisoba é o principal. Tem um consumo gigantesco. Gigantesco. E também aqueles que eles fazem fritos, que passam na farinha, eles também usam bastante os vegetais nossos. E em terceiro lugar, as pizzarias. Pizzarias com um aumento muito legal no consumo de brócolis, que antes não tinha. A gente vê que hoje eles estão usando bastante, mas escarola, milho e ervilha. Que não enxergava tanto antes. Exatamente. É uma tipologia que vem usando bastante e crescendo bastante aí na nossa visão. Parabéns. Thaís, com certeza, se a gente for parar para
abrir todo o leque falando aqui da Grano, tipologia, até mesmo em questão de custo, porque é bacana essa questão do custo. A gente ainda vai fazer um podcast justamente abrindo essa questão de conta. Vamos abrir aqui a calculadora, vamos fazer conta quanto você tem aí nos produtos ultra congelados ou preparados, pré-cozidos, contra os in natura. Isso é muito legal. Porque assim como vocês, indústria, nós também distribuição, nós também queremos levar o quê? A solução para o negócio, para o empreendedor, para o transformador, ele ter menos problema. Ele focar mais na questão de custo e menos na questão da linha de produção. Então, assim, a gente também... Qualquer dia eu vou trazer aqui um convidado justamente para abrir essa conta e abrir um pouco mais a mente daqueles que estão... Opa, peraí, eu vou trabalhar... Não estou falando que é errado, tá? Nós não estamos aqui julgando você que trabalha... Não, nós não estamos aqui, mas estamos aqui justamente para ofertar mais opções. Exatamente. Certo? E por isso nós contamos aqui com grandes parcerias, assim como vocês, entre outras indústrias que estão aí apoiando tanto a PMG quanto a questão de distribuição, que hoje é muito importante. Perfeito. Minha querida, temos muita coisa, mas muita coisa para falar. Quem sabe aí numa segunda gravação, quero contar muito com vocês. A PMG agradece muito essa parceria junto à Grano. Vocês estão sempre conosco aí, fazendo treinamento com os nossos vendedores, com o nosso time, justamente para que eles possam ter mais argumento de vendas, para ter um entendimento melhor para os nossos clientes. Sempre estão conosco nas feiras de evento, justamente para apresentar essas novidades. Então, estaremos aí em outras feiras aí. Vocês vão participar da FISPAL com a gente? Estará na FISPAL com a gente? Vamos negociar isso. Vamos negociar? Vamos. Então, vamos ver. Quem sabe você vai visitar lá o stand da PMG na FISPAL. Não, desculpa, FIPAM. FISPAL também em 2026, mas a FIPAM. Mas na FIPAM, você que tem um restaurante, você que tem aí uma lanchonete, vai visitar o nosso stand na FIPAM agora 2025, no mês de julho, que com certeza a gente negocia para vocês apresentar essa solução para os nossos visitantes. Na última foi sucesso, hein, que a gente participou. Foi lá que eu também degustei o milho. Exatamente. Então, o milho de fato, um sucesso. Muito bom. Um sucesso. Agradeço, minha querida, pela participação mais uma vez. Muito obrigada. Certo. E o que você tem a dizer em questão do nosso food service? Quais são as expectativas que eles esperam aí da Grano apresentar para os nossos consumidores? O que você fala? Olha, foca nesse produto, nesse item, nessa transformação que vai ser um sucesso e a Grano vai apresentar para vocês. Olha, muito obrigada, primeiramente, de novo, né, por poder participar e poder falar um pouquinho desse mercado de vegetais congelados. E o que eu tenho para falar para vocês, operadores, é para vocês ousem experimentar. Uma vez que vocês experimentarem o vegetal congelado, feito da forma correta, toda a forma de usar esses vegetais está na embalagem. Então, além de estar na embalagem, a gente tem um site novo no ar que está incrível, com várias receitas, com calculadora de custos de receitas, que é muito legal. É grano.com.br. Então, lá você vai poder também ver e tirar essas dúvidas sobre o custo do produto dentro da receita, vai poder ver várias receitas com os vegetais congelados, mas o que eu peço é para vocês experimentarem. Se você usar da forma correta, usando os métodos corretos de cocção, você vai ver que você vai ganhar muito em tempo, em agilidade, vai ganhar muito em padronização, vai ganhar demais na parte de oferecer mais soluções boas, saudáveis para os seus consumidores. Hoje a gente sabe que o consumidor final, desde a pandemia, ele busca mais refeições saudáveis. Todo lugar que você vai, é necessário ter algum acompanhamento saudável, porque sempre naquele grupinho vai ter alguém que vai pedir, putz, hoje eu vou numa hamburgueria. Ah, mas eu não quero pão com hambúrguer. E tem a opção de ter o hambúrguer com vegetais grelhados? Tenha no seu estabelecimento esse vegetal congelado. Você não precisa ter aqueles estoques gigantescos. E você não vai perder, porque você tem 18 meses para você consumir. Então, o que eu posso falar com vocês é isso. Testem, abram a cabeça e que vocês vão ver que o resultado que vocês vão ter, tanto financeiro quanto de qualidade, vai ser imbatível.
Além disso, toda essa parte de ajudas culinárias eu acho que vem para realmente mudar o que é o cenário de food service com esses temperos. Porque não é necessário mais perder tempo cortando cebola, descascando alho, cortando cebolinha, manjericão. Imagina o quanto vocês vão ganhar consumindo isso já prontinho para vocês. Então é isso. Acho que esse é o meu recado. A dica foi sensacional. A dica foi sensacional. Muito obrigado. Obrigado por ter a expertise, por falar tão bem aí da Grano, conhecer tão pouco tempo, né? Mas conhece como nunca, parece que você trabalhou tanto no comercial como no P&D, mas eu sei que você é muito comercial. Então, obrigado pelas dicas, mais uma vez. E vamos deixar aqui, Thaís, entregar para você mais uma lembrancinha aqui, ó, PMG. Ah, é muito bom, muito como obrigada. Eu disse, PMG em 2025, 30 anos, então temos aí algumas lembrancinhas aí desse 30 anos da PMG e em breve vocês também completarão aí, só que dessa vez 25 anos com 25 anos de muito sucesso, tá bom? Muito obrigada. Maravilha. Gente, obrigado mais uma vez por estar assistindo, participando, curta, compartilha Foodcast PMG, o podcast voltado para todo o setor de alimentos e bebidas. Um abraço, tchau!